O IA, ele tem um teto. E a gente já bateu nesse teto. Quando você fala sobre você ser autêntico, eu acho que tem muito a ver também com a identidade. Eu acho que vai arruinar a comunicação de forma geral. Eu não sabia como fazer, eu tinha um celular, eu tinha um decorado pra filmar, só que eu não sabia como me comunicar com esse público. Eu acho que 2026 vai ser o ano de quebra dessas imagens construídas. Você falou que cursou teologia. Por quê? Foi um chamado? Foi um desejo? Eu queria entender como que você enxerga essa linha, por exemplo, do que é real e o que é só construção de imagem. E além disso, eu acho que o pior que a gente foi, que mais impactou mesmo, foi no Vale do Ribeiro, que é aqui em São Paulo. Ali foi inacreditável. Aí eu tava agradecendo a Deus lá no final, porque a criança tinha achado mamão podre, e aí eles iam ter janta. É aqui do lado e é muito discrepante, né, as realidades, assim. O que você traz de tudo que você aprendeu na teologia que você aplica no seu dia a dia? Essa é uma boa pergunta. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Chave de Tudo. Esse é o seu podcast que vai falar sobre fé, propósitos, negócios e, obviamente, né, muita prosperidade. Eu sou a Manu, corretora de imóveis em São Paulo, apaixonada por Jesus e tô seguindo aqui nessa jornada juntamente com você. E hoje, nesse segundo episódio muito especial, só para vocês terem noção, a gente vai falar sobre inteligência artificial, posicionamento, sobre empreendedorismo e muita coisa voltado para o mundo do audiovisual. Então fica aí, não perde nada, porque eu tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento nesse episódio hoje, que tá muito rico. Só para você entender o peso do convidado que tá aqui comigo nessa mesa, eu vou começar só com um currículo para você entender a dimensão. Com 38 anos, é casado com a Silvia, são amigos meus pessoais, e ele já iniciou a sua jornada no marketing, mas logo passou a dar aulas de inglês, preparando alunos para exames internacionais. A partir de 2008, mergulhou no universo do design e do branding, atuando em grandes marcas como Ambev, Chili Beans, Johnny Walker e China Box, assinando projetos que uniam estratégia com maestria. Visionário por natureza, foi cofundador do Estúdio Vergo e da revista digital taplugado.com, quando o digital ainda engatinhava no Brasil. Também participou de um grupo de pesquisa ligado à USP, voltado ao estudo e à evolução da língua inglesa. Mas um dos marcos mais inspiradores da sua trajetória foi na Igreja Batista Alphaville, onde implementou o primeiro podcast e as mídias digitais da comunidade. Com visão inovadora, levou o podcast da igreja ao top 12 mundial de espiritualidade pela Apple Podcasts lá em 2010. Além de desenvolver vídeos de treinamento, campanha por e-mail e até notificações por SMS muito antes do marketing digital se popularizar. Hoje, à frente da IDS Digital Media, ele segue como estrategista e produtor audiovisual, ajudando marcas e pessoas a contarem as suas histórias com propósito e excelência. Seja muito bem-vindo, Daniel Roma! Obrigado. Gente, que currículo maravilhoso, sensacional! É uma longa jornada. Mas é bom estar aqui. Prazer estar aqui, né? E é isso. Você falou muito bem, não tenho muito o que falar. Não, né? Isso aqui então, é só o começo, tá? Tem muita coisa aqui, porque eu, quando peguei esse currículo, eu falei, não, tem muita pergunta que eu quero entender também, para conhecer e aprender muito. E eu sei que você também vai aprender, por isso que eu falei, não perde nada. Mas antes da gente iniciar, eu preciso só comentar aqui que a gente tem, nesse episódio, um apoio muito legal da Agência LS, tá? A Agência é uma agência de marketing que cuida, inclusive, do meu tráfego pago. Então, você que tá buscando tráfego pago, fazer sites, também e-commerce. Além disso, também, eles fazem o branding, registro de marcas. Então, se você quer aumentar suas vendas, ter um bom posicionamento nas redes sociais, eu vou deixar aqui o Instagram deles, tá? @ls.marketing. Ou também você pode entrar no site www.ls.com.br. Eu tenho certeza que os meninos vão te ajudar. Inclusive, Léo, Ricardo, muito obrigado. São os meus amigos também, confio, ó. Beijo. Vamos lá começar, então, hoje o nosso podcast, nosso segundo episódio. A gente tem um tema muito importante, não tinha outra pessoa para trazer, a não ser você, que é sobre a arte de transformar ideias em imagens. Então, eu entendo o peso disso. E aí, só para começar um pouquinho a nossa introdução aqui sobre empreendedorismo, que vai ser o nosso primeiro bloco, eu queria entender, né? Eu vi que você já veio de área de marketing, ensino, uma série de outros lugares, né?
E como tudo isso te ajudou para chegar a construir o que você tem construído hoje na IDS, por exemplo? Ótimo. Eu acho que a gente é a soma de todas as nossas experiências, né? Então, a gente sempre teve uma afinidade de tentar entender os dois lados, né? Então, existe o lado da marca, existe o lado das pessoas que estão comprando um produto ou um serviço de uma marca. E aí, como que a gente consegue comunicar isso de uma forma coerente, onde existe vendas, mas que existe algo maior do que vendas. Eu acho que essa ligação entre pessoas e marcas, ela é muito frutífera. Né? E você tem grandes marcas que representam isso, como a Apple, né? Que todo mundo usa esse exemplo, mas a gente tem Apple, a gente tem Tesla, que é uma outra pessoa, né, que Elon Musk, né, que representa ali como marca pessoal ali e traz força para uma marca mais global. Então, eu acho que caminhar por todas essas empresas, né, por toda a experiência de vida, né, igreja, ser filho de pastor, ser músico, e aí acaba ingressando nisso, ajudou muito, né, conseguir fazer algo que seja palpável e traz resultados para os nossos clientes. Muito legal, muito legal. E dentro disso que você está vivendo hoje, hoje a gente está num lugar muito bacana, né? De tudo que você conquistou, sei que é um orgulho, mas o que você imagina, assim, o que você passou dos maiores desafios de empreender até chegar aqui? Qual foram os seus maiores desafios, até para inspirar também quem está começando, né? Eu acho que o maior desafio nosso, e isso é mais pessoal, né? Eu acho que cada momento que a gente vive, ele é um momento único na história. Então, quando eu comecei, né, a me aventurar na parte, principalmente do digital, só para ter um pouquinho de contexto, né, eu cresci fora do país, meu pai foi para fora para fazer mestrado e doutorado em teologia, né? Então, quando a gente mudou para o Brasil, inclusive eu falo, às vezes eu enrolo, né, o português, mas entendo. Sim. É difícil sair algumas palavras. Mas desde que a gente mudou para cá, eu acho que a escassez em relação a conhecimento foi algo muito, muito claro para mim, né? Então, se aventurar e colocar na prática valia ouro. Né? E eu acho que estar posicionado dentro de uma igreja, ser filho de pastor, tipo, eu lembro pequeno, meu pai, ele estava estudando para pregar, né, para o culto, né? Durante a semana, precisa fazer boletim impresso, né? Quem fazia? Minha irmã fazia o design, eu ajudava ali, ficava vendo ela, que é minha irmã mais velha, né? E acabei gostando disso, né? Então toda essa curiosidade trouxe, né, para onde eu estou hoje. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. E é um desafio constante, porque tem muito guru, né, ensinando muita coisa, só que nunca viveram isso na prática. E um exemplo muito claro hoje é o IA, né, que a gente vai falar mais para frente, que é falado de 90% daquilo que é falado, grande parte não é real. Né? É uma das curiosidades, a gente vai entrar isso, mas eu vou deixar para o final, porque a chave de ouro tá aqui. Eu entendo muito isso e ainda mais um mercado que ele é muito competitivo, né? Porque o audiovisual ele é muito competitivo. Então, para você se manter aqui, realmente eu vejo como um desafio, né? E é aquilo que você falou, tem muita gente se lançando como um guru, os melhores de tudo e enfim, é isso. E deixa eu te perguntar, uma outra coisa. Com todo esse teu conhecimento, você pensa em lançar um curso, uma mentoria para quem está começando? Qual que são os seus planos relacionados a isso? Isso é uma coisa que a Silvia está aqui, né? É minha esposa e minha sócia, né? Ela está aqui. Mas uma coisa que a gente debate muito, né? Qual que seria o caminho, né? Eu vejo que o mercado de cursos está extremamente saturado. Tudo tem saturação. Né? E o bom da saturação é que quando um assunto específico está extremamente hipersaturado, quase tudo é de baixa qualidade. Quando eu falo qualidade, eu não estou pensando somente em qualidade visual, pensando em qualidade como um todo e principalmente qualidade na perspectiva de quem está comprando. Né? Então esse eu acho que é o maior desafio, de tentar fazer alguma coisa relevante que também vai satisfazer algumas metas internas, né? Porque eu gosto de dar aula, eu sou uma pessoa que gosto, né, de conhecimento, gosto dessas coisas, e eu gosto de repassar isso, né? Então, de que forma que isso seria rentável, porque tempo é dinheiro, né? Exato. Mas que realmente trouxesse resultados, né? Então, a gente pensa sobre alguma coisa específica para o audiovisual, mas vinculado com empreendedorismo.
Ah, então já fica a dica aí, viu? Eu já peguei o spoiler aqui, porque com tanto conhecimento tem que passar mesmo. E você falou sobre essa questão de estar muito saturado, né? Eu vou dar um exemplo que... E a gente vai entrar um pouquinho nisso para falar um pouquinho sobre o posicionamento. Eu vi um comercial no Instagram, né? Um Reels rapidinho, venda mais, não sei o quê. E foi, nossa, uma mega produção. Eu falei, nossa, eu comprei o curso na hora, que eu falei, nossa, esse curso aqui vai me deixar bilionário. Alguma coisa esse cara tem que eu não sei. Quando eu entrei no curso, tinha 20 minutos de aula. E aí, por Deus, eu olhei assim, eu falei, não, mas deve ter mais. Aí eu comecei a rodar e não, era 20 minutos de aula. Era vários videozinhos de 2 minutos cada um, e aí falando umas coisas, e eu falei, não, tá ganhando dinheiro muito fácil. Então, assim, quando eu falo sobre você lançar o curso, porque a gente tá no dia a dia, né? Então a gente entende daquilo que você entrega. Inclusive o pessoal que olhar o meu Instagram, os vídeos que tem lá, drone, essas coisas, é tudo o Dani e a Sil que fazem. Então, a gente entende da entrega, entende também que tem pessoas começando no ramo que gosta muito disso, mas não sabe por onde começar. E eu creio que ter uma boa pessoa de inspiração mesmo, referência, que entrega de verdade, por isso que eu tô te perguntando, eu acho que faz total diferença. Então, eu acho que se destacaria muito e já é. Então, já começa logo, porque tem gente esperando. Então, esse é uma das minhas principais perguntas nesse primeiro bloco, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho, que esse daqui eu estava muito ansiosa. Você falou que cursou teologia. Isso. Por quê? Foi um chamado? Foi um desejo? Alguém te pediu para fazer? Como você chegou num dia e falar, vou me matricular e vou fazer teologia? Porque não é algo assim, né, que você... Geralmente você pergunta para as pessoas, você quer estudar o quê? Ah, vou fazer qualquer outra coisa. Mas teologia, explica o porquê. Eu acho que, assim, meu avô era pastor, né? O pai da minha mãe. Aí meus pais se conheceram na faculdade de teologia. Então minha mãe também é formada em teologia. Aí meu pai era formado em teologia e seguiu, né? Mas ele já pastoreava, né? Já pregava, né? Então, durante toda a minha vida, né? Eu vejo, assim, sempre estive muito presente em igreja, né? Eu acho que estar presente não significa que, como a gente está falando sobre fé, né? Estar presente não significa que realmente você tem algo, um relacionamento com Deus. Exato. Tá? Então, quando eu estava com, sei lá, meus 24 anos de idade, já tinha feito 2 anos de administração, saí nesses lances, já estava trabalhando, fazendo um monte de coisa. Mas aí eu muito envolvido com a igreja, que é natural, né? E eu senti que, assim, eu queria realmente ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Como meu pai sempre foi um grande estudioso, eu sempre tive interesse, porque a gente é fruto do nosso meio, em vários aspectos, né? Sim. Então, meu avô, ele era um grande estudioso, mas mesma coisa, às vezes não tem acesso à informação, né? Então, meu avô, ele era de comprar livro, estudar por conta própria e pregar. Isso era meu avô. Meu pai já tinha acesso, né? E ele tinha acesso porque igrejas investiram, semearam na vida dele. Então, quando eu cheguei, né, para minha família e falei, eu quero fazer teologia e tal, aí aquele lance, né, filho de pastor, né, é complicado, né? Mas aí, tipo, não, então, né, a igreja vai ajudar, esses lances, né? E aí acabei cursando, né? Aí fiz na Batista, né, de São Paulo, justamente, além de ser uma faculdade que eu acreditava, tinha lá o corpo docente que realmente eu já seguia alguns ali, eu acreditava muito naquilo que estava sendo falado. Falei, vou estudar lá porque é reconhecido pelo MEC e não sabia que a supervisão na época era pela USP, mas vou estudar lá. Aí eu ingressei e eu acho que foi ali realmente ocorreu, e é engraçado falar isso, mas ali realmente ocorreu uma grande mudança no meu relacionamento com Deus ali. Entendi. A gente era 126 alunos, né, na turma. A gente se formou, acho que estava em 8, né? Na minha formatura. Em 8? 8. De 126. E é justamente porque as pessoas, elas têm uma certa ilusão em relação ao que é cursar teologia. Né? Porque quando você chega lá, cursar teologia, você acaba estando de frente com opiniões divergentes. Certo? E aí, dependendo, tipo, no meu caso, sempre Igreja Batista. Então, existe uma doutrina
que a Igreja Batista ela segue, né? E baseado em doutrinas, você tem dogmas e etc. A Igreja Presbiteriana é a mesma coisa, Assembleia de Deus e assim vai, todas as igrejas, né? Cristãs. E tem divergências, há divergências. Tá. O grande problema é que a gente acaba militando dentro dessas divergências, né? Tá, fala mais. E quando a gente é confrontado em alguns aspectos, predestinação e todos esses assuntos, né, tipo fim dos tempos, o milênio, todas essas coisas que o pessoal gosta de falar, né, principalmente na internet, você começa a entender que existe, antes disso tudo, existe existe a Bíblia, né? Sim. Que é o nosso texto que, assim, primeiro século você tinha tradição oral, então tudo aquilo que dos acontecimentos era falado oralmente, correto? Aí entenderam-se que era necessário documentar isso, correto? E assim passa 2000 e poucos anos, estamos aqui, temos uma Bíblia, tem todo o porquê a Bíblia chegou até aqui. E aí existem vários argumentos, se aquilo é inspirado, não é inspirado, todo esse por volta. Mas a gente tem a Bíblia. Exato. Né? E aí essa Bíblia, ela, como eu sou de linha batista, protestante, então a gente acredita que aquilo dali é a nossa regra de fé e prática. Então se não está ali, e tem bastante coisa ali, mas se não está ali, então ele não pode ser herético, correto? Exato. Só que dentro de tudo que está ali, tem coisas que elas batem de frente, e só porque elas batem de frente não significa que elas são contraditórias. E elas podem coexistir. São para momentos diferentes, você pensa? Momentos diferentes, são histórias diferentes, acontecimentos diferentes. Então, quando a gente entra na parte de interpretação bíblica e aplicação disso, é aí que começa a ter complexidade. Só que a gente tem que olhar para o batista, tem que olhar para o presbiteriano e ver que ele é irmão em fé. E aí o presbiteriano tem que olhar para a irmãzinha do coque, da Assembleia, né, ou de uma igreja pentecostal, é irmã em fé. Só que a forma que eles vivem aquele cristianismo podem ser divergentes, só que até um ponto onde não há contradição. Então, o que acontece quando você entra numa faculdade? Você tem ali várias linhas de pensamento, e é importante que a pessoa que vai estudar a Bíblia, ou quer ter uma profundidade no texto, ela vai ver todas as interpretações, só que ela tem que analisar isso baseado num todo. Porque a Bíblia é um todo. Exato. Existe um começo, meio e fim de cada uma das histórias. E a gente não pode isolar um versículo e transformar isso em doutrina. E por isso que a gente tem tantos problemas. Então, por isso que a maioria dos meus colegas da faculdade, a maioria trancaram. Exato. Porque não conseguiam sentar numa aula de teologia sistemática, onde está vendo uma teologia sistemática baseada em desconstrucionismo, que é referência que é baseado em cima de muito pensamento do iluminismo, e falava assim, não, mas ali Deus ele não criou o mundo ali, né? Aquilo é uma interpretação cultural, né, de um povo que não tinha capacidade de entender nada e procuraram como que começou a vida deles. Aí, isso choca. Eu não estou falando que eu acredito nisso, porque eu não acredito nisso. Mas isso é algo que deve ser estudado. Exato. Entendeu? Para a gente poder debater. Exato. E dentro disso, a tua ideia mesmo seria para ser pastor? Ou o que você pensou? Na época não era muito fundado, né? Não tinha um grande plano, né? Tá. Mas sempre gostei do ensino, né? Nos últimos 2 anos da faculdade, estava pregando assim constantemente na igreja, principalmente no último ano. Tá. Praticamente todos os domingos à noite, né? Eu estava pregando lá na igreja, junto com outro seminarista, que a gente acabou virando pastores auxiliares na época e tal. Mas não tinha um grande plano, né? Eu sempre fui muito envolvido com música. Tá. Né? Que sou um músico de berço. Então, eu acabei, assim, eu tinha uma grande paixão em trabalhar com jovens, né, da igreja. Legal. E na parte de ministério de música, né? Muito mais forte até do que do púlpito. Então, foi meio que indo assim, né? Aí os caminhos vão mudando, né? Exato. E aí, até pegando o gancho, né, que você falou, porque realmente tem um debate gigantesco na internet, né, sobre passagens bíblicas, é um tal de pode, não pode, deve, não deve, porque isso está escrito. E hoje eu vejo, a gente falou disso até um pouquinho no episódio anterior, né, que veio o Andrew Paiva, a gente comentou sobre 2 coisas que tá em alta hoje, né, que é o estilo de vida wellness, né, todo mundo correndo, todo mundo se alimentando bem, e também a questão de todo mundo
está agora se espiritualizando. Então, a gente está tendo um nível de conversão muito maior. O que você pensa sobre isso? Onde está todo mundo, nesse momento, olha, virei cristão. O que você pensa sobre? Eu acho que o ser humano está procurando remediar muita coisa, né? Eu acho que a nova riqueza que é o wellness, né? Porque o wellness significa que você tem tempo suficiente para se cuidar. Né? Exato. Então aí que está a nova riqueza, né? Não é Rolex no braço. Exatamente. Né? E eu acho que é natural vir para o pilar que seria o espiritual. Né? Ainda mais que é muito fácil olhar para a vida e ser um fatalista, né? Um niilista, né? Olhar e falar assim, não, a gente está fadado ao fim das coisas. Né? Então eu acho que o ser humano por si só, ele procura o eterno. Ele deseja por algo, por isso. Né? E infelizmente muita gente acaba achando isso nas coisas materiais. Né? Porque a sociedade permeia isso. Mas eu acho que é benéfico. Sim. Por outro lado, minha preocupação é a superficialidade disso. Né? Porque eu vejo, vamos falar sobre o wellness. Tem wellness que é somente para stories. Tem wellness que é só para minha rede ver, sabe? Vi. Né? Já vi. É muito igual esses influenciadores que é patrocinado pela Samsung, né? Faz ali no show, né? Seu momentinho Samsung e só que tá postando no Twitter, no pelo X, iPhone. né? Pelo iPhone. Entendeu? Então o wellness eu vejo que é a mesma coisa. E eu receio a espiritualidade nesse quesito, né? Sim. A gente fala muito sobre herança religiosa, né? Então, quando você olha... Eu vou tentar segurar... Né? Porque eu gosto de falar essas pode coisas. Falar, eu tô aqui e continua. Mas assim, a nossa sociedade brasileira, ela vem, né? A espiritualidade é muito aflorado, né? Então a gente gosta do místico, né? Por causa da onde, como nós surgimos como nação, né? Então isso é muito perigoso na questão de eu vou num lugar onde eu me sinto bem, né? A atmosfera me cativa e eu não tenho nada contra isso. Sim. Só que o problema é quando só fica nisso. A busca seja somente para aquele momento. Só que aquele momento não significa nada. Não. Então, até mesmo no meu TCC é baseado em cima de teodrama, que é uma forma de interpretação bíblica baseado na dramática. No teatro. Você é do teatro, você conhece. Sim. Dramaturgia, né? Sim. E é baseado nisso. Então, qual que é a ideia na teodrama? A gente sai de uma interpretação bíblica baseada somente em pressupostos e preposições que vêm de língua portuguesa ou outras ferramentas de análise, né, dialéticas, e a gente acaba indo para algo que é dramático. O que é dramático? A gente tem um Deus que ele entra na história humana. Correto? Sim. Tudo bem, queria que inicie a história humana, mas Cristo ele vem no meio da história humana, ele se faz carne, permeia na cultura, correto? Falando a linguagem, vestindo, né, as vestes, exato, né? E ele está ali entre o povo. Né? E por que ele está ali entre o povo? Óbvio, existe plano de salvação, mas para ele falar a mesma linguagem, para ele comunicar da mesma maneira. Para não ser mais, sendo exemplo, não ser mais um pilar de fogo, não ser né, essas imagens, mas ele andar como nós, correto? Então, isso vai muito além, é muito mais pessoal do que uma sarça ardente. Sim. Sarça ardente é legal, né? Quer ver, né? Tipo, coluna de fogo. Quer ver que, na ântia, verdade, mas... vai muito além da igreja. Vai muito além. Eu vejo que, na verdade, a igreja lá é uma base, ela é necessária para você caminhar. Com certeza. Tem ali, né? Aquele andar em comunhão, mas eu vejo que muito disso também dentro da tua casa. Como você é depois que você sai daqui? Entendeu? Pegou o primeiro trânsito, e aí? Vai xingar ou vai abençoar a vida? Então, assim, e fora aquilo que você passa no dia a dia, né? Porque, nossa, e como é autêntico. E é muito doido você ter esse entendimento, assim, né? Porque eu também tô conhecendo agora, eu sou uma criança no berço cristão, né? Pra mim é tudo muito novo. A Bíblia, eu comecei a entender de uns 3 meses pra cá. Porque eu pegava, eu lia aquilo ali, eu não estava entendendo nada. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Deixa eu perguntar, que versão você está lendo? Eu tô lendo na Ara, mas aí, porque eu tenho a Bíblia da mulher, que eu ganhei.
E aí, dentro disso, eu pego a Bíblia online, eu vejo na NTLH e às vezes na NVI também, porque tem uma... Aí eu começo a entender. E aí tô tendo um estudo bíblico que eu aprendi, né? Que tem 2 versões de... Aí você, como teólogo, você pode me falar. Eu vejo que tem 2 versões de ler a Bíblia. De maneira histórica, né? Onde ele conta histórias, e tem a forma que eles chamam de rema, né? Que é a palavra revelada. E aí eu começo lendo todos os dias ela de maneira histórica, mas principalmente nessa última semana, eu tenho entendido muito de maneira rema. Então tem sido muito forte isso, esse entendimento. Eu não sei como chega até aí, mas tem sido muito forte para mim. Então é isso, sou muito, muito grata mesmo. E aí até pra gente contextualizar, entrando nesse assunto, porque é algo que... Estava muito ansiosa quando você falou sobre isso, porque é algo que eu estou no meu coração querendo iniciar também. E me fala um pouquinho sobre missões. Uma vez a gente conversou, vocês já saíram para fazer algumas missões, né? Me conta um pouquinho das que mais te marcou e como foi, assim, que você leva para a vida até hoje, por exemplo. Eu acho que o que mais marcou, acho que foi quando fui com a Silvia, a gente foi lá pro Amazonas. Né, com os ribeirinhos. Ali foi uma semana, né, Silvio? Uma semana lá foi Resgate Amazonas, né? Eles fazem um trabalho muito, muito relevante e impactante ali. Mas quanto mais você vai indo, né, para o meio do mato, vamos falar assim, né? Você vai indo, mais distante vai ficando de todas as estruturas possíveis, né? Sim. E é muito louco, entendeu? E foi com crianças? Qual tem foi de a tudo. ideia? Tem de não, ali, na verdade, maior ali? Tem vários propósitos. Porque, assim, como eles já fazem já há anos ali, então tem alguns ribeirinhos que... o foco maior daquela comunidade é porque ia levar uma bomba. Então tinha um engenheiro junto com a gente. Tinha as peças que faltavam. A prefeitura estava prometendo há anos instalar uma bomba para eles terem água potável. Nossa. E aí foi um engenheiro junto, né? E aí a gente fez toda a preparação lá final para começar a extrair água potável. Nossa. Tem lugar lá que tem horário, que aí é mais perto da cidade, né? Que tem horário certo para... Qual ano foi isso? Desculpa. 2018. Nossa. Foi 2018. Nossa, 2018 e a pessoa não tem água potável, né? Mas tem comunidades lá que que tem acesso à TV. Então você entrava no barraco, tinha uma TV LED lá, né? Rodando Globo, né? Ar-condicionado, né? Mas tem lugares que não tinha nada. Nossa. E além disso, eu acho que o pior que a gente foi, que mais impactou mesmo, foi no Vale do Ribeiro, que é aqui em São Paulo. Ali foi inacreditável, assim, a gente fez um trabalho. A IDS, ela tem um braço que, assim, se a gente acredita num projeto, aí a gente faz pro bono. Né? De graça a gente faz. Então, aí apareceu essa ONG, que é através de um pastor que até fez o nosso casamento. Ele foi colega de faculdade. Que legal. E ele começou a trabalhar lá, e ele falou assim, Daniel, precisa muito da ajuda, o nome é Salvar Vale. Então eles têm lá uma escola no Vale do Ribeiro. Ali tem o menor índice de desenvolvimento humano do estado. Eu lembro quando a gente foi conhecer algumas pessoas ali do Vale, tinha uma mulher que ela tinha perdido os filhos, né, no meio do mato. Aí todo mundo foi atrás para tentar achar uma criança muito pequena. Aí ela estava agradecendo a Deus lá no final, porque a criança tinha achado uma manga podre, alguma coisa assim. Mamão podre. E aí eles iam ter janta. Era tipo nesse nível. Aí eles tinham um curso lá de... bem... Lá intenso. E aqui do lado. É o quê? 3 horas de carro. 2 horas de carro. Eles têm curso de alfabetização, porque o Estado não faz. Para crianças e adultos, tem curso de tecnologia. Então, um senhor lá de 70 anos chorando em frente do computador, porque era a primeira vez que ele tinha visto um computador. Nossa. Então, são essas histórias. Aí você vê que assim, o evangelho está por trás, né, para levar o reino, né? Só que também traz essa parte de estrutura social, que é muito necessário. E lá, o Salvar Vale, eles colocam isso à frente, né? O bem-estar das crianças, tem psicóloga que vai lá, e psiquiatra que vai lá, assim, totalmente gratuito, semanalmente, para fazer atendimento. Então é muito, muito legal lá.
Muito legal mesmo. Muito forte. A gente não tem noção, né? Eu ajudei um projeto recentemente que é... Não vou me recordar, não sei se é... Não me recordo, mas eu vi até no evento do Dunamis que teve aqui na Expo, né? Eles têm uma ONG que ajuda muito e falou sobre o Vale do Ribeiro, mas ao mesmo tempo se compara junto com a ilha de Marajó. Né, de tão precário, e a gente não tem noção, né, como você falou, é muito aqui, é aqui do lado e é muito discrepante, né, as realidades, assim, muito forte. Então, pra gente finalizar esse bloco emocionante, muito forte, o que você traz da teologia hoje pro empreendedorismo e como te ajuda a lidar com as pessoas, a maneira de você ver, porque Provérbios já fala, né, sobre tudo, né, sobre dinheiro, sobre empresa, sobre o que fazer, o que não fazer. O que você traz de tudo que você aprendeu na teologia que você aplica no seu dia a dia? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que cursando teologia ficou essa... É muito claro que você consegue ver que existem histórias na Bíblia que elas são propositais. Sim. Né? Aí, minha fé, eu entendo que é mão de Deus ali que criou essas histórias, né? Sim. São histórias reais, a minha fé é essa. Mas a importância de criar histórias, né? E transmitir isso, né? E eu acho que isso o poder da música, o poder da comunicação, o poder do humano, né? Eu acho que isso foi um dos maiores influências em tudo, assim, da minha vida como um todo. Eu tenho muita dificuldade de conseguir separar Daniel como um todo, né? Eu sei que tem gente que, é corpo, alma e espírito, tal, mas eu acredito que a gente é um todo, né? Eu acho que não tem distinção entre isso. Então, eu acho que isso daí trouxe algo muito sólido em termos, assim, da parte prática do nosso trabalho. Eu acho que na faculdade a gente fez um desafio lá que você lia um salmo junto com 5 provérbios. Tá. Não, ao contrário, perdão. É um provérbio com 5 salmos. Tá. E aí você vai lendo isso em sequência. E aí você começa a perceber que os salmos e os provérbios, eles se encaixam. Nossa. Você tem que ter um manejo ali quando chega no Salmo 119, né? Porque Exato. É gigantesco. Mas eles se encaixam de uma forma muito incrível. Então, é tudo isso sobre como ser homem, como ser cristão, como ser um bom marido, como buscar ter responsabilidade, tudo isso vem muito para mim, né? Vem muito disso, né? Dos estudos e de procurar ter uma comunhão com Deus de alguma forma. Exato. E eu vejo também assim, eu até complementando, eu caio pra minha vida, a partir do momento que você conhece, não tem como você se separar, eu vou ser assim, por exemplo, na igreja, aqui fora não tem como, porque você tem que andar, principalmente o nosso trabalho, né, que a gente, empreendedor é assim, tem que estar alinhado com a verdade, não é o dinheiro acima de tudo, então são uma série de fatores. Então eu vejo isso também. E sobre a questão de ler salmos com provérbios, eu tô finalizando a primeira vez que eu tô lendo a Bíblia nesse ano. Nunca tinha lido a Bíblia inteira, né? Legal. Eu coloquei como meta esse ano. Então eu comecei pelo Novo Testamento, aí finalizei ele todo, aí tô no Antigo Testamento, tô na parte de Salmos. Mas aí, como eu comecei a leitura, fazer devocional, que foi uma coisa que eu falei pra vocês, que eu comecei aí há uns 3 meses, então tô todo dia lendo um salmo, que eu tô no livro de Salmos, mas eu tô lendo também os provérbios, que eu comecei a entender que é um provérbio por dia, por isso que é 31, né? Me corrija se eu estiver errada. E aí eu tô lendo Salmos e Provérbios, tem muito a ver mesmo. Tem coisa que você olha lá, que você replica aqui, e às vezes até complementa. Então eu entendi. E aí eu tô lendo isso e tô voltando novamente numa leitura do novo. Então eu tô lendo todo dia um Salmo, Provérbios, e tem sido maravilhoso. Uma coisa que você pode fazer, colocar na prática, é ter o caderno de oração. Eu sei que isso pode parecer muito de outrora, mas o caderno de oração ele é muito legal, porque às vezes você está passando por desafios pessoais, né? Você faz seu devocional, aí você escreve ali, né? Você ora e anota aquilo que você orou e aquilo que Deus falou com você, né? E é interessante porque quando você vai ter os altos e baixos da vida, né? E quando estiver na parte baixa, se você pegar esse caderninho de oração e você começar a folhear, você vai perceber que tem coisa que eu já passei muito parecido, Deus me falou isso, então eu sei que isso daqui que eu estou passando agora não é nada. Nossa. Ele traz perspectivas.
Então é legal ter isso, né? Isso pode te ajudar aí na sua caminhada. Não, e Salmos eu fico pensando, né? Eu tenho um colega de trabalho meu que ele fala assim, nossa, Deus era muito cruel, ele não tem discernimento, era muito cruel na parte do Antigo Testamento, né? Coitado do Davi lá sofrendo. Mas já para pensar que se ele não tivesse sofrido tudo aquilo, a gente não teria um livro tão maravilhoso para nos ajudar nesses dias de angústias, né? E como ele ajuda, e como ele traz esperança, e como ele clama. Já passei por momentos de eu ler Salmos que parecia que era eu que estava clamando daquela maneira. Então, assim, é muito forte, muito bonito. Então, para a gente finalizar aqui, a gente acaba até finalizando essa parte de teologia, de fé e quanto aprendizado e... Enfim, ainda emocionada com o que você falou sobre a questão das missões. É algo que tem me tocado bastante, até porque o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração relacionadas a isso, por isso que eu te perguntei. E muito legal. E a gente pode entrar, então, em posicionamento e imagem, que eu acho que é um bom tópico também. E a gente começa hoje, porque assim, a internet ela criou um palco, né, de quem aparece mais, né? Então, a internet aí, o algoritmo, vale qualquer coisa por views, por like. A gente tem vários exemplos aí, né? Não só dos famosos, até das pessoas mais próximas que a gente acabou conhecendo. Eu queria entender como que você enxerga essa linha, por exemplo, do que é real e o que é só construção de imagem. Da maneira que as pessoas estão querendo se vender, sabe? Vou dar um exemplo. A gente até conversou sobre isso algumas vezes, eu, a Sil, você, sobre eu vendo imóveis de médio e alto padrão. Só que ainda não estou milionário, por exemplo. Eu ter que me vender como se eu tivesse, né, uma Porsche, algo do tipo. O que você pensa, assim? O que você acha que é que as pessoas estão errando a mão, que pode melhorar? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você, por trás da câmera, filmando uma pessoa assim. Fala aí. Eu acho que 2026 vai ser o ano de quebra dessas imagens construídas. Tá. Né? Se você pegar um adolescente, né, 16, 17 anos, e... pensa que daqui 10 anos ele pode ser um dos novos ricos, certo? Sim. Porque isso é uma realidade que a gente vive hoje. Exato. Só que esse mesmo cara ou essa mina e seus colegas, eles conseguem farejar quem é o cara muito, muito falso. A gente já consegue fazer isso com vários dos gurus, né? Por isso, e existe um perigo muito grande em relação à associação entre os gurus, né? Entre os coaches ou entre os mentores. Por quê? Porque se você se associar com alguém que realmente exala, né, essa coisa falsa, vai te afetar. Exato. É tipo veneno. E no digital, é um comentário ali para virar incêndio. Exato. Né? Então, o que eu vejo é que 2026 vai ter muita gente que vai estar caindo, na minha opinião. E isso vai ser por causa de IA. A gente vai falar sobre IA daqui a pouco. Mas pode adiantar. Vamos lá. Por que isso? Por que eu vou falar isso? Porque já vi, eu acho que essa semana foram, já imaginando, né, esses assuntos aqui, acho que foram 18 ou 20 anúncios de curso de IA, de você criando um avatar para criar conteúdo sem aparecer. Certo? Então a gente fala sobre o desleixo do IA. E desleixo de IA é justamente isso, né? É começar a criar, e aí você vê que tá indo para um nível que, assim, não basta só você criar o conteúdo, você tem que criar múltiplos conteúdos de múltiplas formas, em várias plataformas, e aí tem que agora criar avatares diferentes para você comunicar com públicos diferentes, e assim vai. E você vai ver que vai ter gente vendendo isso a rodo. Então eu acho que isso vai ser um problema muito sério. E isso acaba criando no mercado aqui uma sensação muito mais aguçada sobre o que é de verdade e o que não é. Exato. E o que é autêntico e o que não é. E aí, quando eu falo sobre qualidade, qualidade, aquilo que eu falei antes, né? Qualidade é em relação àquilo que você está oferecendo como um todo para a sua audiência. Exato. Então, uma das grandes discussões que a gente teve com alguns clientes, já administrou algumas contas muito grandes no YouTube, de coisas de milhões e tal, e até pequenos criadores que teve assim, um sucesso muito rápido, coisa de 2 anos já virando player do seu nicho. E uma coisa que a gente sempre fala com todo mundo é assim, você está construindo uma audiência, são pessoas que estão ali, estão te seguindo. Você está construindo isso tijolo a tijolo. Exato. Eles te conhecem. Exato. Quem te segue, talvez,
2 anos atrás, ele conhece a Manu. Exato. Sabe que o nome da Manu é Jennifer. Entendeu? Isso. Sabe isso? Exato. Então não vem, né, querer tirar foto de Mercedes, sendo que você não anda de Mercedes, meu amigo. Por quê? Porque vai vazar no Stories, vai vazar, de alguma forma isso vai aparecer. Com certeza. E aí essa quebra de autenticidade, ele tem um impacto muito grande financeiramente. Isso quebra pessoas. Sim. Quebra mesmo. Pessoas simplesmente somem da internet. E vejo não só isso, né? Porque quando você fala de uma internet assim, você tá vendendo, né? Você tá vendendo você tá vendendo a sua imagem, a tua verdade. E na internet, ok, vai lá mostrar, mas senta, da internet vai vir cliente, vai sentar na tua frente. E ali vai ser a quebra de paradigma, que fala, cara, a pessoa que eu vi lá não é a que tá aqui. É isso mesmo. Então, eu acho que esse é o cuidado com a verdade. Então, cara, muito bom, muito bom. E dentro disso, o que você imagina hoje, por exemplo, falando ainda de imagem e posicionamento, qual que é um segredo para uma marca ser lembrada, principalmente, por exemplo, em mercados tão competitivos, né? Hoje vocês trabalham muito no ramo de joalheria também, né? Atende aí grandes marcas. E um mercado imobiliário, por exemplo, o que você entende que é necessário falar, cara, para a marca ser lembrada, ela precisa disso daqui. O que você falaria? Eu acho que quando a gente fala sobre saturação, né? Voltando para a questão de saturação, eu acho que o contraste é muito importante. Então, existe um perigo rápido de você olhar para a concorrência, né? Existe uma concorrência linear, que é o quê? Seu colega que está do seu lado, vamos falar do mercado imobiliário, que está do seu lado também vendendo o mesmo imóvel, certo? Aí você olha para ele, será que ele está criando conteúdo? Aí você se compara com ele. Aí se ele faz alguma coisa que teve 10 mil, 15 mil visualizações, qual que é a nossa tendência como ser humano? Querer copiar. Querer copiar. Aí o que a gente está fazendo? A gente está copiando a comunicação dele. Exato. Só que existe a comunicação, você é da área de teatro, você entende sobre comunicação. Ela é multifacetada, ela é complexa. Exato. Existem várias coisas que estão acontecendo ali e a absorção disso, ele é muito... Tem que ser sensível em relação a isso. Né? O que você está falando, como você está falando, para quem você está falando e o contexto que você está falando. Então, caçar like... Eu sei que todo mundo fala isso, né? Mas não pode existir caçar like. Não. Você tem que se colocar na posição de quem está do outro lado. E eu sei que isso é difícil, porque quando você tem boleto na mesa, você tem que pagar esses boletos. Exato. Certo? Então, eu acho que tentar ter uma comunicação que é mais coerente com quem você está falando, isso vale muito. Né? Exato. Então, e aí já permeando aí em relação à autenticidade, né? Você entender quem você é nessa comunicação também é importante. Né? Exato. Então, de novo, sua pergunta, perdão. Para uma marca ser lembrada, né? Para a marca ser lembrada. Então, o contraste ele é muito importante. A pessoa ela vai parar de rolar, pode ser por causa de muitas transições. Só que se isso não vende, não vale nada. E aí, se seu colega... Existe o pessoal que vende aqui em Alphaville, né? Eu sigo praticamente todo mundo, né? Sim. Dessa área e conheço produtores por trás, né? Se a Manu quer vender em Alphaville e quer concorrer com a Alphaville, por que ela vai fazer um mesmo tipo de vídeo que um concorrente está fazendo aqui? Por que ela não encontra a sua própria voz? Exato. E aí, dentro dessa voz, tem a identidade dela, mas também tem os alvos dela, tem a missão dela. E a venda acaba vindo com isso. Exato. Então, eu não sou contra, tipo... Se você é meu cliente, Manu, você tá lá no, sei lá, no sal do Fogaça. Tira uma foto e tal. Intenção pode valer alguma coisa. Exato. Mas quando você olha para os super ricos, essas coisas, elas vazam nas histórias deles. Exato. Né? Ou no Reels deles, entendeu? Nem tanto é tão assim, intencional. Exato. Entendeu? E aí, isso é muito importante, porque se você realmente vai para um restaurante assim, ok, mas você pode não ir num restaurante assim. Exato. Eu fui recentemente num restaurante com a Sil, foi aniversário dela, tem 2 estrelas Michelin, é uma portinha, quase ninguém conhece. Fui lá, tirei uma foto lá, pronto. Eu não coloquei, estou num restaurante 2 estrelas Michelin, e aí eu tenho um monte de empresa. Não, mas é porque eu gosto de comer. Às vezes, se eu fizesse um conteúdo falando sobre, sei lá, marketing lá e mostro um prato bem feito e eu tento usar isso como conteúdo, isso é uma coisa. Sim.
A outra coisa, eu querer mostrar que eu estou lá para eu captar cliente. Exato. Que cliente você está captando? Não, e o que o cliente fala? Não, vou comprar com você porque você está comendo no restaurante X. Tipo, não faz sentido. E aí, eu vou até complementar algo que muita gente acaba me perguntando. Me ensina a fazer. Você sabe que já tem várias pessoas, né? Me ensina como que você grava, como você fala. Eu não sei falar, eu tenho vergonha, não sei o quê. Quando eu iniciei no mercado imobiliário, há 3 anos e meio atrás, eu entrei mesmo porque eu olhei o Ricardo Martins, né? Que ele é um corretor lá de Goiânia, enfim. E aí, na época, eu ouvi ele falando, né? E o jeito que ele falava e tal. E aí, eu comecei a gravar vídeo, assim que eu entrei no mercado. E aí, eu começava, fala, meus queridos, eu tô aqui hoje. E aí, eu olho assim. Só que assim, eu não sabia como fazer. Eu tinha um celular, eu tinha um decorado pra filmar. Eu vinha do teatro, né? Eu falei, então, preciso mostrar alguma coisa. Eu preciso, pelo menos, falar que eu trabalho com isso. Só que eu não sabia como me comunicar com esse público. Só que eu peguei um espelho. Talvez seja da maneira errada, talvez seja, mas precisei passar por esse processo. Sim, eu tô falando para quem está começando. Sim. Então, assim, eu falava, meus queridos, mas nem encaixa essa palavra na minha boca. A primeira vez que a gente gravou, por exemplo, o Parque Global, não tinha muita coisa ainda na internet, né? A gente foi lá em 2023, se eu não me engano. Isso. E aí eu lembro que eu fiz ali, gravei sem saber muita coisa. Eu lembro exatamente, a gente tem um making-off desse dia. E aí, no final de tudo, eu gravei. Eu lembro que eu até mostrei para um dos diretores, né, da empresa. Ele falou assim, mas você falou tudo errado. Eu falei, por que eu falei errado? Ele falou assim, não, porque você falou que é um hotel. Não é um hotel, é um prédio. E aí e tem vários errinhos, assim, que nem me ligava. Mas, assim, eu precisei passar por aquela fase. E também, onde eu estou hoje, não é onde vai permanecer. A gente busca, obviamente, até porque o mercado, ele muda, a comunicação muda. Aí tem hora que tem um vai querer fazer uma dancinha, outro vai querer fazendo, correndo, escorregando, e o apartamento. Então, assim, a gente tem que seguir. Então, quando você fala sobre você ser autêntico, eu acho que tem muito a ver também com a identidade. Com certeza. Né? Porque a pessoa precisa ter uma identidade muito firmada para ela... Porque tem pessoas, é o que eu falo para todos os colegas, tem pessoas que precisam do teu atendimento, que não vai ser comigo, porque ele precisa da tua experiência, da tua vibe, e tem pessoas que precisam ser atendidas comigo por conta da conexão. Então, acho que tem muito isso. Tem cliente para todo mundo, tem um mercado gigantesco, mas se você ser autêntico, falar da tua verdade, daquilo que você acredita, você com certeza vai conseguir bons clientes, né? Isso é importante porque quando fala, tipo, fechamento de vendas, né? O melhor, na minha opinião, né? Melhor fechamento de vendas é aqui, ó, frente a frente. Exato. Aí como que faz se lá atrás é outra pessoa? Exato. Outra pessoa, tipo você, mas outra pessoa na rede social. Exato. Como que faz? Não tem como. É isso que eu falei, a gente não tem como enganar. Não tem como enganar, ainda mais no mundo de tecnologia. A gente já entra para tecnologia, então, nosso último bloco, e aí para mim, um dos melhores também. Acho que todos os assuntos abordados aqui tem muitas lições para a gente tirar. Mas falando um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial, né? Que ela está transformando hoje o mercado criativo. Como que você vê, você, por exemplo, que vive a tecnologia há tantos anos, enxerga esse momento hoje da IA? Eu acho que o IA tá tipo igual blog. Tá. Nossa, eu fui muito longe, né? Os caras estão rindo aqui. Mas, nossa, tipo, pré-Orkut, né? Tipo, Blogspot, lembra disso? Os caras, peguei a idade de todo mundo aqui, hein? Caramba. Blogspot. Porque eu lembro quando os blogs começaram, né? E todo mundo foi corrida pro ouro, né? Tipo, quando começou o .com, né? Tá. O boom do .com, né? E eu acho que IA tá assim, né? O pessoal já fala sobre estourar essa bolha do IA. Tá. Né? Eu acho que IA já mergulhando de cara, né? O IA, ele tem um teto. E a gente já bateu nesse teto. Tá. E todos os estudos já comprovam isso. Por que eu falo que já bateu o teto? Você pega tipo o ChatGPT ou esses IAs que são baseados em modelos de linguagem. ChatGPT, Claude, né? Perplexity, Gemini e assim vai. Tá. Todos são baseados em o quê? Em dados. Tá. Né? E aí a gente está numa crise muito grande de direitos autorais, porque aquilo que é gerado a partir daqueles dados está vindo da onde? Quem cedeu essas informações? Que é o papo até para um podcast inteiro, né? Sim. Então a gente tem esse modelo de linguagem que é baseado em quê? Em tudo aquilo que já existe de registro de história humana. Tá. Você pega a Adobe é um grande investidor na parte de geração de imagens, né? Da onde que veio todas essas imagens que eles usaram para você poder abrir o Photoshop, né? Photoshop ainda tá virando coisa de tiozinho já, mas abre o Photoshop e usar a Firefly deles.
Então, existe um limite. Geração de imagem, a gente está chegando já no teto dele. Certo? Porque a gente não tem mais informações, faltam muitas informações para ele chegar num próximo nível. Então, o que a gente já vê são ferramentas específicas sendo criadas. Então, quando gerava a imagem, né, as primeiras interações, não conseguia fazer uma mão, gerar uma mão com 5 dedos, certo? Aí criaram um IA específico para fazer essa, entendeu? São ferramentas muito específicas. Então hoje, quando você abre, tipo, eu uso a gente usa IA já há anos. A gente, desde 2020, né? 2019 a gente já usa IA. Mas quando a gente usa um IA chamado Flora, que ele é um Canva. Então você entra lá, tem uns créditos mensais, e aí por causa que você paga esses créditos mensais, tem acesso a quase todos os IAs que existem. Entendi. Aí você abre ele, né? Parece um mastermind, assim, sabe? Tá. E lá dentro a gente tem, tipo, ferramenta de vídeo. Então a gente tem o One, W-A-N. Ele é excelente para movimento de câmera. Entendi. A gente tem o Vel 3, né, que é do Google. Ele é bom para geração de imagem, mas às vezes o Vel 3 ele não é tão bom quanto o Kling. Kling é um dos melhores que tem para criatividade. Então, de texto para imagem, Nano Banana ou Flex ou qualquer outro desses. Aí dessa imagem gerada virar um vídeo de qualidade, Kling provavelmente vai ser melhor. Entendi. Por quê? Porque o modelo dele foi criado de uma certa maneira, né? Então, tem alguns IAs que não conseguem interpretar nada que tem texto. Nada. Entendi. Então, você quer fazer um vídeo animado de chave de tudo, ele vai fazer. Em 3D com um monte de coisa, mas vai estar escrito tudo errado. Você tem IA específico para interpretar o texto. Já fiz isso. Então. Já fiz isso. Aí você começa a discutir com o IA, né? Isso. Então, eu acho que esse é o futuro que a gente está chegando. Tipo, você tem um Codex do próprio ChatGPT. Então, é uma ferramenta específica para quem faz programação, porque ChatGPT por si só tinha problema com cálculo. Então, esse é o caminho que a gente está indo. Não é que a inteligência artificial está ficando mais inteligente. Não, a gente está criando ferramentas específicas para tarefas específicas. Boa. E muita gente hoje vê a IA como uma ameaça e outros como ferramenta, né? Para você, no campo do audiovisual, até onde você acha que ela é uma aliada e até onde você acha que ela é uma vilã, por exemplo? Eu falo para meus amigos que eu sou anti-IA, apesar de eu usar. Tá. Explica. Vou explicar isso. Explica. Inclusive, a gente entregou um trabalho comercial anteontem que usei IA. Tá. Eu acho que o problema de IA é desleixo. Tá? Sempre vai ser melhor, na minha opinião, em todos os processos, vamos falar de audiovisual, eu ir lá e eu filmar. Tá. Eu fazer um storyboard, fazer planejamento, contratar o que eu preciso, fazer iluminação, ter a lente correta, ter a câmera correta, ter a apresentadora para falar e ela decorar o texto com a entonação dela, porque ela compreendeu no espaço físico que a forma como ela vai falar vai ser melhor do que um IA. Com certeza. Certo? Então a gente fez uns meses atrás uma cobertura de um evento chamado Taurus Festival, que é de churrasco. Teve lá, quando eu estava filmando, eles tinham o logo. O logo era uma testeira que passava por baixo dessa testeira, só que o logo tinha queimado uma luz e caiu uma letra. Entendi. E aí do lado tinha um touro em plotagem. Aí fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu tinha que filmar, né, esse logo. Sim. O que eu fiz? Falei assim, eu vou fotografar e eu vou arrumar no Photoshop. Aí fiquei pensando, mas eu tenho IA. Aí eu pensei, vou filmar a aproximação do touro e aí eu vou me virar depois no IA para conseguir fazer o touro se transformar, pegando fogo lá e aparecer o touro. E a gente fez. E o cliente gostou tanto que estava usando até recentemente esse vídeo para todos os festivais. Caramba. Só que ele sabia, a gente falou que foi com IA. Aí ele pegou essa ideia, com IA, ele foi fazer um grande festival, eu acho que em Ribeirão Preto. E ele fez com 3 apresentadores, tudo com IA. E o engajamento dele caiu. Porque você vê, você fala assim, isso não é real. E não é real, é totalmente artificial. Então você olha, tipo, existem ferramentas específicas que podem ser usadas para se beneficiar, mas eu acho que o elemento humano ele é muito necessário. A gente tem que estar lá, a gente tem que olhar, a gente tem que usar para o nosso benefício. E o que a gente conseguir contratar, eu acho que é melhor contratar.
Não, e até para passar confiança também, né? Perde totalmente o sentido, perde totalmente o propósito. Sim. Nossa, sensacional. E como que você imagina, por exemplo, o futuro das produções audiovisuais, especialmente no que diz a autenticidade e humanidade, né? Aquilo que a gente está comentando. Por exemplo, deixa eu ver como eu consigo melhorar essa pergunta para te fazer. Porque é isso que você já comentou, você já deu um leque sobre tudo, mas, por exemplo, tem muita gente começando a gravar vídeo de decorado com a IA. O que você acha que faz falta? O que você vê no futuro? Até onde a humanidade vai ser substituída, não vai ser? O que você pensa sobre isso? Eu sou anti-IA. Por favor, coloca a tua opinião. Eu acho que vai arruinar a comunicação de forma geral. Tá, eita. Essa é a minha opinião. Pegou essa? Vai arruinar. Vai arruinar a comunicação de forma geral. Porque a gente vai ter democratização. Tá. Eu sou a favor de democratização. Então, as câmeras que estão todas aqui, uns 20 anos atrás, a gente não ia conseguir fazer um podcast com o custo baixo que existe hoje. E eu sou a favor, porque a gente consegue transmitir informações, atingir um público que merece receber informação. Eu sou a favor da democratização. E eu sou a favor de vários artistas que tem no YouTube que eles fazem microfilmes, né, só com IA. Só que você pega um caso que é muito recente, que é o Timbaland. Timbaland, ele é um produtor musical, trabalhou com Jay-Z, trabalhou com Justin Timberlake, trabalhou com tudo isso. E ele abraçou assim IA de uma forma inacreditável. E ele vende um discurso de que eu abracei o IA porque eu posso produzir coisas que eu não conseguiria produzir. Isso é excelente. O sonho dele era fazer uma música com o Biggie. Biggie era um cantor rap que morreu. O que ele fez? Ele usou um IA para simular a voz do Biggie e ele lançou uma faixa. Nossa. E isso daí tá acabando com a carreira dele. E aí, agora ele abraçou um IA com patrocínio para ele poder vender isso à base de o quê? O argumento, né? Democratização. Então, quando você vai num decorado, usar um decorado como exemplo, a gente filma bastante decorado. Ou uma joia. Entra no decorado. Você sente o decorado, você tem de iluminação, você tem toda essa perspectiva. E aí, por causa disso, a gente sabe o que a gente quer vender pro cliente. Exato. Pé direito duplo, o espaço. A gente quer, às vezes, tipo, é um estúdio de 20 metros, o decorado ele é bem feito porque a arquiteta planejou para criar esse espaço amplo. O IA, ele não vai interpretar, nesse momento, dessa forma. Não. Se ele interpretar no futuro, vai ser a base do quê? Essa é a minha grande pergunta. Como que a gente vai... Isso vai ser manipulado de uma forma errada para fazer uma venda? E quem que vai ser o culpado? Exato. Se você vender um decorado que é 23 metros quadrados, mas o vídeo aparência aqui é 120 metros quadrados, e você vender isso num tour digital que foi feito com IA, quem é o culpado? Exato. Vai ser a ferramenta ou vai ser a Manu? Exato. Então eu acho que tem que ter esse cuidado em relação a como que vai ser o futuro. E eu acho que as pessoas vão abusar de uma forma... Minha mãe mandou um vídeo no grupo da família e ela falou assim, nossa, olha esse vídeo. Era vídeo de IA. Minha sogra mandou um vídeo no outro gruro, era vídeo de IA. Então, é difícil. Ainda mais, eu vejo minha avó também faz a mesma coisa. Ela manda uns vídeos e eu falo, não, vó, isso aí não é real. E aí você tem que falar, principalmente para essa geração que não está acostumada, para eles é muita tecnologia, né? Hoje você conversa com o chat GPT ali. Eu tô estudando inglês às vezes com eles, porque tô pronunciando certo. Enfim, mas eu vejo muito isso. E o problema para mim da IA principalmente a gente começa no audiovisual, vamos supor, falando do nosso tema, que aí já começa a pessoa fazendo uma produção totalmente robótica, porque é um robô, né? E aí, não bastando a robótica, o atendimento começa a ser robô. Cara, uma das reclamações que eu tenho tido, assim, é algumas incorporadoras começando a falar... A pessoa quer falar com a pessoa. E aí, primeiro, tem que falar com o robô. Aí, depois de muito tempo, você consegue falar com a pessoa. E como que você faz? Se você traz a comunicação, que talvez seja o primeiro ponto de contato com o cliente, ele já é robotizado. Cadê a humanidade nisso, né? Tipo... Cara, eu acho isso muito ruim. Muito ruim. Eu acho legal a agilidade de você mandar a informação, né? Agora, a parte de você ter que fazer um atendimento todinho no WhatsApp e IA, eu acho que isso está acontecendo.
Né? Tem muitas mesas que a gente senta, tô implantando AI, e aí você começa a ver né, aquela saturação que a gente falou no começo. Bom, eu acho que a gente destrinchou bem aqui a questão dos nossos assuntos. E aí, pra gente já chegar no finalzinho, eu tenho um jogo aqui pra gente, de chave de tudo. Então, o nome do jogo, ele chama Abre ou Tranca. Então, eu vou falar uma palavra. Abre ou o quê? Ou tranca. Ou tranca, tá. Aí eu vou falar uma palavra e você fala abre ou tranca. Então, tipo, abre, ok. Tranca, tipo, nem passa na porta pra você, tá? Tá. Então, vamos lá. Minimalismo. Abre. Abre. Storytelling. Abre. Tendência. Abre. Bastidor. Abre. Mas você abre? Calma aí. Abre o que você gosta e, tipo... Ok. Tá certo. Trend. Tranca. Perfeccionismo. Abre. Posicionamento. Abre. Filtro. Eita. Tranca. Briefing. Nossa, abre de portas abertas. Nossa, por favor, mas bem feito, né? Esse briefing. E chat GPT. Abre. Fechou. Eu tenho um melhor que ChatGPT. Fala. Notebook LM. Conhece? Não. Sensacional. Seríssimo? Nossa. Posso? 5 Pode. segundos. 5 Fala, segundos. fala. O problema do ChatGPT é você pede, criação de conteúdo imobiliário, né? Vai vir lista de 50, genérico. Exato. Certo? O que você tem que fazer? Dar um contexto, alimentar ele para ele. Você tá treinando, você tá dando inteligência à inteligência artificial. Que loucura, né? Mas é isso que está acontecendo. Sim. Notebook do Google, integrado já com o Gemini. Você pega palestras, YouTube. Palestras de 1 hora, 2 horas, de pessoas que você realmente gosta, que entende de marketing, de conteúdo, todos esses negócios. Você coloca lá. Aí você pega um PDF de todos os seus próximos empreendimentos. Você joga lá, certo? Trecho de áudio que você gravou em Wave, no seu celular, dos seus pensamentos, joga lá. Ele vai usar somente essas informações para te responder. Ao ponto que ele cria até áudio, se você não tem tempo, dando os resumos. Você pode pedir para ele fazer resumos em áudio para você, curto, médio, longo. Ele cria um avatar para você, para ele te falar e te treinar em relação aos assuntos. É inacreditável, é a melhor coisa que existe nesse mundo. Desculpa, chat, eu vou ter que sair daqui e cancelar o teu plano. Gente, tô em choque. É inacreditável. Eu tô em choque. É porque o GPT... Agora eu tô aprendendo a usar um pouquinho, porque você tem que dar um monte de informação para ele realmente entender aquilo que você quer, né? E aí no começo eu falava, porque eu não sabia usar. E daí, melhora esse texto aqui. Aí eu, não, mais humanizado. Então, nossa, que legal. Isso aí eu não conhecia mesmo. Vou ver se eu vou até soltar esse overview aí, porque foi muito conteúdo rico que você soltou aqui. É sensacional. Não sei se eu guardo só pra mim, não vou guardar não. Brincadeira, eu não vou guardar não. Vou liberar essa parte pra vocês. E então... já vou até anotar esse, inclusive. Depois, na verdade, sabe o que eu faço? Depois de todo o episódio, eu assisto em casa, pego o cadernão e eu vou anotando. Ou você joga no notebook e ele pontua pra você. Não. Esse eu vou fazer à mão mesmo, porque, tá tudo aqui, né? o famoso... Não vai substituir o audiovisual, porque tá tudo aqui, né? Entendeu? O cliente que é complicado. Tá tudo na minha cabeça. Vamos lá, então só pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um pensamento, uma dica, ou um versículo, algo que você fala assim, uma palavra inspiradora, assim, que vai chegar na pessoa certa, que através da tua fala vai ser inspirada e vai ser transformada a vida dessa pessoa. O que você deixaria de conselho? Tá. Esse ano eu tenho pensado muito sobre o que é verdade. Tá. Né? Isso não tem nada a ver com os assuntos da internet, né? Tá. Mas eu tenho pensado muito sobre o que é a verdade, né? E aí o que eu penso e o que eu tenho refletido e tem mudado muito em tudo que eu sinto, principalmente no interior, é que quando a gente analisa a nossa realidade sob a ótica de nós mesmos, a gente não está interpretando as coisas como elas são. Nossa.
Então, isso é um desafio que eu até vou deixar, né, para quem está assistindo, né, e até mesmo para você, Manu, que é um desafio que eu levo para mim, né? Será que eu estou interpretando as coisas baseado naquilo que eu acho que é, ou se elas realmente são? Nossa. Então, tem uma história chamada o mito da caverna. O mito da caverna era uma pessoa, e eu aprendi isso na faculdade, com Jonas Madureira. Assiste as pregações dele e é inacreditável, Jonas. Como pessoa, ele é inacreditável. Tá. Mas ele contou essa história que as pessoas, elas estavam... É um mito, né? As pessoas estavam acorrentadas e eles só vinham dentro de uma caverna e existe a porta, né? A entrada dessa caverna, né? E elas estavam de costas e eles só viam a parede. E viam um monte de sombras. Eles achavam que aquilo era a realidade. Até que uma pessoa conseguiu se soltar, eles estavam acorrentados, ele se soltou das suas próprias correntes. E quando ele saiu, ele viu que existiam pessoas andando, existia vegetação, pássaros, animais. E aí ele voltou para a caverna e ele falando pro amigo que estava do lado dele, mas lá fora tem pessoas andando. E ninguém acreditava nele. E eu lembro que e a história é muito mais complexa que isso. E eu tento levar isso, principalmente esse ano, para minha vida, né? Se eu estou interpretando as coisas como são, ou como eu acho que elas são, ou como eu acho que elas deveriam ser. Nossa. Aconteceu isso comigo esse ano. De eu mandar uma mensagem... Olha que loucura, o nível da loucura esse dia. De eu mandar uma mensagem, a pessoa demorar muito para me responder. Eu achei que o problema era eu. E ela só estava ocupada. Aí. Gente, autocrítica aqui agora. Sensacional. Niel, muito, muito obrigada pela sua presença, pela Sil. Mas antes disso, eu quero que você fale para as pessoas como eles vão encontrar vocês, como faz para contratar a IDS, conhecer o serviço, falar com vocês. Deixa aqui agora um recado para o público. Tá, então, mais fácil vai ser Instagram. Nosso site está em construção eternamente, mas o Instagram é @IDS Comunicacão, que é o nome antigo da empresa, IDS Comunicacão. Se quiserem mandar mensagem no Instagram, cara, é quente lá, pode mandar, que ali eu fico mais no Instagram nas mensagens do que no WhatsApp. Então é dan.roma, _ no finalzinho. E tem a Silvia, que é @SilvinhaTrigo, minha esposa, sócia, né? Grande gestora da Maravilhosa, IDS. maravilhosa, maravilhosa. Vou te falar, não é por nada não, tá? Mas as nossas gravações, quando tá com a Sil, sou mais bem tratada. Brincadeira. E só pra finalizar, trouxe um presentinho pra vocês. Nossa, de chave muito de obrigado. tudo, Olha só. Sil. É só uma lembrancinha. Pode abrir ao vivo? Pode abrir ao vivo. Eu não sei se vai gostar, mas eu acho que... O que foi? Gostou? Acho que vai gostar. Foi? Gostou? Será? Olha! Gente, foi difícil. Eu não sei se eu acertei. Orfeu ainda. Mas pensei muito. Né? São patrocinadores de hoje do episódio. E a canequinha. E a canequinha. Então, só pra gente finalizar, esse foi o nosso segundo episódio, onde nós falamos sobre transformar ideias em imagens com o Daniel Roma. Muito obrigada pela tua audiência e até a próxima. Tchau! Foi? Boa. Boa, Dani! Gente, eu nem falei pra pessoa... Não, isso aqui você põe no final, tá? Eu não falei pra você me conectar lá no Instagram, tá? @corretoramanu e também @chave de tudo podcast. Como assim? Eu até esqueci do meu merchan final. Vai pro IA no final. Gente, alguém demite essa host? Vou fazer o IA. E aí, Gabizão? Temos?